Você já parou para pensar que talvez o maior sabotador da sua vida não esteja lá fora, mas dentro de você? Não é o governo, não é a falta de oportunidades, não é nem o azar, é a própria mente. A mesma que deveria te proteger, te impulsionar e te guiar, é ela que, sem que você perceba, cria as armadilhas mais sutis que te fazem desistir antes de começar. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você acha que está no controle, mas na verdade é apenas um passageiro da própria mente. Quantas vezes você já se prometeu que dessa vez seria diferente? Que ia acordar cedo, que começaria aquele projeto, que ia parar de se sabotar? E mesmo assim, no silêncio da sua rotina, uma força invisível te faz parar, como se algo te puxasse de volta para o mesmo ponto, para o mesmo padrão, para a mesma prisão mental de sempre. Essa força não é fraqueza. Ela é o resultado de anos de condicionamento emocional, traumas não resolvidos e crenças limitantes que você nunca soube de onde vieram. Mas elas estão aí, moldando suas escolhas, seus medos, seus desejos e até aquilo que você chama de personalidade. A verdade é que sua mente não trabalha contra você por mal, ela apenas tenta te proteger. Mas a proteção que ela aprendeu é a do medo. E o medo, quando domina, cria o cárcere mais eficiente que existe, o da própria consciência. A ciência moderna confirma que o Jung intuía há mais de um século. Estudos de neuroplasticidade mostram que mais de 90% das nossas decisões são automáticas, programadas pelo inconsciente. Seu cérebro opera como um sistema de repetição. Ele não busca o que é melhor, ele busca o que é familiar. E por isso, você continua preso aos mesmos comportamentos, aos mesmos relacionamentos, às mesmas desculpas. Mas existe uma saída. E ela começa com uma decisão, a de observar seus próprios pensamentos como quem observa um inimigo silencioso, sem julgamento, sem resistência, apenas consciência. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa. E quando você começa a observar, o jogo muda. O cérebro humano é plástico, ele se reconstrói conforme o que você alimenta. Se você alimenta o medo, ele se expande. Se você alimenta a coragem, ela cresce. E é nesse exato ponto que você começa a fazer sua mente trabalhar a seu favor. Mas antes de aprender a comandar, é preciso reconhecer que você vem sendo comandado. Comandado pelos seus impulsos, pelas suas memórias, por pequenas crenças que te dizem você não pode, você não consegue, você não é suficiente. Essas frases não são apenas pensamentos, são programas mentais que rodam no fundo da sua consciência, moldando tudo que você sente. E quando você entende isso, você começa a acordar. A perceber que o que você chama de vida difícil talvez seja apenas um reflexo das guerras internas que você ainda não aprendeu a vencer. Carl Jung não falava sobre motivação barata, ele falava sobre integrar a sombra, reconhecer os demônios internos, olhar para eles e dizer: eu sei que vocês estão aqui, mas eu é que decido para onde vou. E é isso que você vai aprender a fazer agora, transformar sua mente no seu maior aliado, não pela força, mas pela consciência. Porque só quando você ilumina o inconsciente é que o destino muda e o universo inteiro parece conspirar a seu favor. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez esse seja o sinal que você precisava para dar o primeiro passo. Ajusta o foco, respira fundo. E se essa mensagem já tocou algo dentro de você, guarde esse sentimento. Ele será o combustível para o que vem a seguir. Você quer saber o que realmente te impede de conquistar o que deseja? Não é falta de força de vontade. Não é preguiça. Não é azar. É a falta de compreensão sobre como a sua mente realmente funciona. Porque o que a maioria das pessoas tenta fazer é lutar contra o próprio cérebro. Elas dizem: eu vou mudar, mas continuam operando no mesmo sistema mental que as aprisiona. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. A mente humana não muda com frases bonitas, ela muda com novos padrões emocionais. E para isso, você precisa entender que existe um campo invisível dentro de você. Um campo onde estão gravadas todas as suas experiências, dores e medos. Carl Jung
chamava esse campo de inconsciente pessoal. É ali que moram os impulsos que você não entende, os desejos que te assustam e as vozes internas que te fazem duvidar de si mesmo. E se você não iluminar esse território, ele te dominará pelo resto da vida. A ciência moderna confirma o que Jung já sabia intuitivamente. Pesquisas sobre neuroplasticidade e condicionamento emocional mostram que cada pensamento repetido cria uma conexão física no cérebro. Essas conexões, chamadas de sinapses, formam verdadeiros caminhos dentro da sua mente. E quanto mais você repete algo, mesmo inconscientemente, mais forte aquele caminho se torna. Por isso você não muda, porque você não está apenas tentando quebrar um hábito, você está tentando reconstruir um mapa neural inteiro. O medo, a procrastinação, a autossabotagem, tudo isso são padrões que o seu cérebro criou para te manter seguro. Seguro dentro da mediocridade, seguro dentro do conforto, seguro dentro daquilo que ele já conhece. Mas o problema é que o conforto e a segurança não criam expansão. E a mente humana não nasceu para permanecer pequena. Ela nasceu para evoluir, para transcender. E quando você tenta crescer, o cérebro interpreta isso como uma ameaça e ativa mecanismos de defesa. Você já sentiu isso? Aquela voz que diz, não vai dar certo, você vai passar vergonha. Para que tentar? Essa voz não é você. É o seu cérebro tentando te proteger de uma dor antiga. Só que aqui está o segredo. O cérebro não sabe a diferença entre perigo real e dor emocional. Ele reage da mesma forma. E é por isso que você sente medo de coisas que racionalmente não fazem sentido. Porque o medo não está no presente, ele está no passado e continua ditando o seu futuro. Carl Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E quando você começa a observar essas vozes internas, sem se identificar com elas, algo poderoso acontece. Você começa a reprogramar a estrutura do seu próprio ser. Você passa a enxergar seus pensamentos como nuvens que passam. Você percebe que não precisa acreditar em tudo o que pensa. E nesse instante, algo dentro de você desperta. A mente deixa de ser inimiga e começa a ser ferramenta. E aqui que a mágica acontece, o ponto onde a neurociência encontra a espiritualidade. Quando você escolhe conscientemente novos pensamentos, quando você sente a emoção daquilo que deseja antes mesmo de conquistar, o cérebro começa a criar novas conexões. É ciência. Seu sistema nervoso começa a reconhecer aquele novo estado como familiar, e aquilo que antes era medo passa a ser natural. A física quântica explica esse fenômeno como colapso da função de onda. O ato de observar muda a realidade observada. Em outras palavras, quando você muda a sua forma de perceber o mundo muda a forma de responder a você. E é por isso que pessoas que despertam essa consciência começam a atrair oportunidades que parecem coincidência, mas não são coincidências. São respostas da realidade a um novo padrão mental. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos significativos que parecem mágicos, mas são apenas reflexos da sua nova frequência psíquica. O universo começa a te ouvir, porque você finalmente aprendeu a falar a linguagem dele, a linguagem do inconsciente, a linguagem da intenção, a linguagem da verdade interior. E se você está ouvindo isso agora, talvez já esteja começando a sentir essa mudança dentro de si. Talvez você tenha notado pequenos sinais, situações estranhas que começaram a fazer sentido, pessoas que apareceram do nada, caminhos que se abriram depois de muito tempo fechados. Isso não é acaso. É o seu inconsciente respondendo à sua nova consciência. Mas cuidado, a mente antiga vai tentar te puxar de volta. Ela vai tentar te convencer de que é tudo coincidência, de que nada mudou, porque ela tem medo de perder o controle. E é nesse momento que a maioria desiste. Volta ao padrão antigo, volta a ser escrava das velhas histórias. Mas se você resistir, se você continuar escolhendo a consciência
ao invés do medo, a mente começa a obedecer. E tudo muda. As oportunidades aparecem, a energia muda, as pessoas sentem. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Você se torna alguém alinhado com o próprio poder. Carl Jung dizia que onde o seu medo está, ali também está o seu poder. Então olhe para dentro. O medo é o mapa, e o mapa leva à liberdade. Agora, imagine por um instante se tudo isso que você sente como limitação, na verdade fosse um convite, um chamado para despertar, um lembrete de que você tem algo maior dentro de si. Não ignore esse chamado, porque cada vez que você o silencia, uma parte da sua alma se apaga um pouco mais. E cada vez que você o ouve, mesmo com medo, o universo se aproxima. E o que vem a seguir é a parte onde você aprende, passo a passo, como fazer a sua mente trabalhar a seu favor. E quando isso acontecer, você nunca mais verá a realidade da mesma forma. Há um momento na vida de todo ser humano em que algo dentro dele simplesmente desperta. Não é um acontecimento barulhento, não tem fogos de artifício nem aplausos. É algo silencioso, quase imperceptível, como se uma pequena rachadura se abrisse dentro da alma. Nesse instante, você começa a perceber que a voz dentro da sua cabeça não é você. Que aquele fluxo constante de pensamentos, julgamentos, dúvidas, críticas é apenas um eco, um programa antigo, repetindo as mesmas frases que você ouviu na infância, nas derrotas, nas humilhações. Mas o despertar começa exatamente quando você percebe que pode observar esses pensamentos sem se perder neles. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de integrar tudo o que foi negado, rejeitado e esquecido dentro de si mesmo. É o momento em que o ser humano deixa de ser prisioneiro do inconsciente e passa a ser seu comandante. Mas essa jornada não é confortável, porque para iluminar a mente, você precisa caminhar por dentro da própria escuridão. Você precisa olhar para os lugares onde guardou a vergonha, o medo, o ódio e a culpa. E principalmente o amor que você nunca soube dar a si mesmo. A psicologia moderna comprova: a mente subconsciente controla mais de 95% das nossas ações diárias. Isso significa que a maior parte das suas escolhas não é feita por você, mas por uma coleção de memórias emocionais que vivem no seu corpo. Sim, no corpo, porque o inconsciente não é uma ideia, ele é uma estrutura biológica. Cada trauma, cada emoção reprimida deixa uma marca física, um nó energético que influencia seus comportamentos e até sua saúde. Quando você sente ansiedade, por exemplo, é o seu corpo gritando por uma emoção que nunca foi digerida. E enquanto você não acolher essa parte ferida, o corpo continuará repetindo o mesmo padrão, como um disco riscado. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é exatamente por isso que tentar fugir dos seus medos só os alimentam. O único caminho de cura é o enfrentamento. Mas não um enfrentamento violento, e sim um enfrentamento consciente, amoroso. Porque quando você olha de frente para aquilo que mais teme, algo misterioso acontece. A energia do medo se transforma em sabedoria. A mesma força que te paralisava agora passa a te impulsionar. É por isso que Jung viu o inconsciente não como um inimigo, mas como um mestre disfarçado. Ele cria obstáculos não para te punir, mas para te ensinar. Cada dor que você enfrenta é uma mensagem codificada. Cada fracasso, uma instrução oculta. Cada pessoa difícil que cruza seu caminho, um espelho do que você ainda não curou em si mesmo. Nada é por acaso. Nada é coincidência. A vida não está contra você. Ela está tentando te acordar. Mas para entender essa linguagem, é preciso aprender a escutar. E escutar exige silêncio.
O silêncio é o portal da consciência. É nele que você percebe que os pensamentos são apenas ondas e que você é o oceano. É nele que você começa a observar as emoções sem se confundir com elas. E nesse ponto, algo extraordinário começa a acontecer. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um instrumento de criação. A neurociência explica isso através das ondas cerebrais. Quando a mente entra em estado de presença, aquele estado em que você está completamente consciente do agora, as ondas cerebrais desaceleram. Você sai do estado beta, da ansiedade e da dispersão e entra no estado alfa e teta, onde o cérebro é altamente sugestionável. É nesse estado que você reprograma o subconsciente. É assim que você muda padrões. Não é repetindo frases vazias de autoajuda, é alterando o estado vibracional da mente. É sentindo verdadeiramente o novo padrão dentro de você até ele se tornar natural. Quando isso acontece, algo muda de forma quase mágica, mas é pura biologia. O cérebro começa a liberar neurotransmissores como dopamina, serotonina e ocitocina. Essas substâncias não apenas mudam o seu humor, mas alteram a percepção da realidade. O mundo parece mais nítido, mais vivo, mais conectado. E aqui está o ponto. O universo sempre esteve respondendo à sua vibração interna. Mas enquanto você vibrava medo, ele te enviava mais motivos para sentir medo. Enquanto vibrava escassez, ele te mostrava mais escassez. Porque ele não responde ao que você diz, ele responde ao que você é. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo é um campo onde todos os seres humanos estão conectados. Ou seja, quando você muda internamente, você altera o campo inteiro. É por isso que, de repente, quando você se transforma, pessoas começam a se afastar e outras se aproximam. Nada místico, é pura ressonância psíquica. Você deixa de se identificar com a vibração do sofrimento e passa a operar na vibração da consciência. E é nesse nível que as sincronicidades começam a se manifestar de forma quase sobrenatural. Talvez você pense em alguém e essa pessoa te liga. Talvez veja um número repetido, uma frase, um símbolo e sinta que aquilo é um sinal. Não é superstição, é a forma que o universo encontrou para conversar com você através da linguagem simbólica do inconsciente. O símbolo é o idioma da alma. E é nesse ponto que a razão e a intuição se unem. Porque quando você decodifica o símbolo, você acessa uma sabedoria que não vem da mente lógica, mas de algo muito mais antigo. Algo que te conecta a tudo que existe. Esse é o verdadeiro poder de fazer a sua mente trabalhar a seu favor. Não é sobre controlar os pensamentos, mas entender quem é o pensador. Não é sobre dominar o universo, mas entrar em harmonia com ele. E quando isso acontece, as coincidências se tornam confirmações. Os desafios se tornam portais. O medo se torna professor. E a vida, pela primeira vez, começa a fazer sentido. Você começa a perceber que o universo não está te testando, ele está te treinando. Treinando a sua consciência para se lembrar do que sempre foi, um criador. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Se você está ouvindo até aqui, é porque algo dentro de você está começando a despertar. Talvez pela primeira vez, a sua mente não esteja apenas ouvindo, mas sentindo. E é exatamente isso que o universo esperava. Permaneça comigo, porque o que vem a seguir é o ponto máximo da jornada. O momento em que você vai entender, de forma definitiva, como transformar o poder da sua mente em realidade tangível. Talvez agora você esteja começando a entender. A mente não é o inimigo. Ela é o espelho. Um espelho que reflete o que você acredita ser, e enquanto você acreditar ser pequeno, o mundo continuará te mostrando versões distorcidas de si mesmo. Carl Jung dizia que o que negamos nos submete. O que aceitamos nos transforma. E esse é o ponto de virada da sua jornada.
Enquanto você negar sua própria força, o universo vai continuar te colocando em situações onde você precise se lembrar dela, não por crueldade, mas por amor. Porque a vida não quer te destruir, ela quer te revelar. Você percebe isso quando para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de pergunta muda absolutamente tudo, porque o foco sai da dor e vai para a consciência. Você deixa de ser vítima da vida e se torna o aprendiz do universo. É assim que nasce a verdadeira liberdade, quando você percebe que não precisa mais reagir automaticamente, mas pode escolher conscientemente o que sentir, o que pensar, o que criar. Esta é a essência da mente que trabalha a seu favor. Mas a maioria das pessoas ainda está presa em um ciclo de autossabotagem porque não percebeu que vive hipnotizada pelos próprios medos. Vive em modo de sobrevivência, com o corpo em estado de alerta, a mente repetindo os mesmos pensamentos todos os dias e a alma gritando em silêncio por algo maior. Você quer saber por que muitos nunca conseguem mudar? Porque tentam mudar o comportamento sem mudar o estado de consciência. É como tentar pintar uma parede mofada sem limpar o mofo. Por fora parece novo, mas por dentro tudo continua se deteriorando. A mudança real começa quando você muda a raiz, o nível da energia, da vibração, da emoção. É quando você começa a se observar de fora, com compaixão. Quando você acolhe as partes que tentou esconder, os erros que tentou enterrar, as culpas que tentou esquecer. Porque no fundo, o que essas partes queriam o tempo todo era ser ouvidas, ser aceitas, ser amadas. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A mente deixa de ser um campo de guerra e se torna um aliado. Ela para de lutar contra você e começa a conspirar a seu favor. A intuição se expande, os sinais começam a aparecer e o universo, aquele mesmo que parecia indiferente, começa a se alinhar com a sua nova vibração. Você percebe que o impossível nunca foi uma barreira real, mas uma limitação mental. E de repente tudo que antes parecia inalcançável começa a se mover em sua direção. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem e a vida responde com uma sincronicidade perfeita. E sabe por quê? Porque a mente, o corpo e o espírito estão finalmente na mesma frequência. Agora você entende. O universo não fala em palavras, ele fala em energia. E a sua energia é moldada pela forma como você pensa, sente e age. É o ciclo da criação. Pensamento gera emoção, emoção gera ação gera destino. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto da realidade. Mas não é um processo de força. Não é sobre dominar a mente com rigidez, mas sobre ensiná-la com amor. É olhar para dentro todos os dias e dizer: eu estou no controle agora. Eu escolho pensar diferente. Eu escolho sentir diferente. Eu escolho criar diferente. E quando você faz isso, o universo responde. Sempre responde. Porque ele não ignora uma mente desperta. A mente desperta é como uma estrela que acende em meio à escuridão. E quanto mais luz você emana, mais a vida conspira para te guiar. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez sinta que nada faz sentido, mas se esse vídeo chegou até você, não é coincidência. Você foi chamado, e não por acaso. Há uma inteligência maior tentando te lembrar do que você esqueceu, que dentro de você existe um poder ilimitado, que você não precisa mais lutar contra a mente, apenas guiá-la. E quando fizer isso, vai perceber que o inimigo interno era, na verdade, o seu maior aliado, esperando ser despertado. Esta é a fórmula mental de Carl Jung. Integrar o inconsciente, abraçar a sombra, transformar o medo em consciência e o caos em sabedoria.
E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Você já não é mais o mesmo de quando deu o play. E o universo sabe disso. Agora eu quero que você faça um gesto simples, mas poderoso. Não por mim, por você. Se esse vídeo te fez pensar, se algo dentro de você se movimentou, se alguma parte da sua mente acordou, então se inscreva. Sim, mas não apenas clique num botão. Faça disso um símbolo, um compromisso com a sua própria expansão. Quando você se inscreve, você está dizendo para o universo: eu escolho continuar acordando. Eu escolho me transformar. Eu escolho usar minha mente como aliado. E cada vez que você fizer isso, cada vídeo que assistir, cada reflexão que deixar te atravessar, você vai se fortalecer. Vai compreender que o poder de criar a realidade não é um dom divino de poucos, é a herança natural de quem decide lembrar. Então, se essa mensagem te tocou, se fez sentido, se te fez refletir, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso. Talvez alguém que esteja no limite, prestes a desistir de si mesmo. E esse simples ato pode ser a sincronicidade que vai mudar o destino dessa pessoa. E quando você ativa o sino, você não está apenas recebendo notificações, está dizendo à vida: eu estou pronto para ouvir mais. E acredite, quando você está pronto para ouvir, o universo sempre fala. O despertar não é um evento, é um processo. E se você está aqui, é porque o processo começou. O universo só desperta em quem ousa olhar para dentro. O universo só desperta em quem ousa olhar para dentro. Respira fundo, sinta o silêncio entre as palavras e lembre-se: a mente que um dia te prendeu, agora é a mesma que vai te libertar. Inscreva-se, ative o sino, continue. A jornada apenas começou. E o próximo passo é o seu despertar.